Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 3 a 5. Eu vou ler, irmãos, querem acompanhar? 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos falando, irmãos, sobre a Páscoa, a ressurreição, esperança e paz. Sem esperança, nós não temos paz. E a esperança nós só temos em Jesus. Nosso objetivo é estar nesse tempo falando um pouquinho sobre o tema ressurreição. Como nós dissemos, muitas vezes nós pregamos sobre a morte de Jesus, a cruz, mas nem tanto sobre a ressurreição. E hoje nós gostaríamos de pensar sobre o poder da ressurreição. Esse tema nós já falamos algumas vezes sobre o poder da ressurreição, mas eu gostaria de pensar nesse tema, para que a gente possa, assim, entender um pouquinho melhor, e por que não, entendendo, absorvermos um pouquinho mais disso para a nossa vida. A necessidade de Deus, irmãos. Nós sabemos que sem Deus não somos nada, mas infelizmente parece que essa necessidade de Deus, ela se torna mais evidente quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por grandes necessidades. Falando-se a respeito da ressurreição, acredito que é uma necessidade ainda que vem à mente, principalmente no momento de enfermidade, ou quando nós nos deparamos com morte na família, pensamos nesse tema. Nós somos pessoas que aparentemente vivem nessa chamada correria do mundo, envolvido com tantas coisas, e o grande perigo é a gente esquecer que mais do que os nossos compromissos, mais do que tantas coisas que estão diante de nós, nós temos a nossa vida com Deus. A palavra diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Pensar nas coisas que se não veem, não nas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de dificuldades. E esse tempo, principalmente para nós como cristãos, deve nos aproximar mais de Deus. O mundo passa por dificuldades e mesmo antes da pandemia, essa ansiedade já estava crescente. Um pouco antes na história, o mundo estava muito confiante na modernidade. Como eu falei semana passada, as pessoas acreditavam que poderia se resolver sem Deus, a ponto de algumas pessoas escreverem que crer em Deus era coisa de gente que não tinha controle da situação. Agora nós temos controle da situação e vai chegar um tempo que não vai se precisar mais de Deus, não vai precisar mais de crença. Só que o homem nunca tem controle de nada. Não existe esse paraíso na terra. A hora que o homem pensa que com a sua modernidade ele tem controle, ele recebe avisos de Deus, dizendo que quem manda aqui sou eu.
Se o homem com a modernidade faz a viagem de um lado para o outro do mundo rapidamente, essa mesma viagem que era modernidade, ela pode ser um transmissor de enfermidade. Se o homem faz tantas coisas bonitas, tantos recursos, tanta beleza, tanta riqueza, ao mesmo tempo gera-se uma carência, porque aqueles que viviam de forma simples, agora estão descontentes, porque acreditam que não pode viver como aqueles que estão ali na televisão, desfilando as suas coisas belas e maravilhosas. A gente fala que o mundo está caro, né? O mundo está caro, mas o mundo está muito luxuoso, está muito cheio de coisinhas, de invenções caras, que na verdade são maquiagens de coisas simples que nós antes tínhamos e éramos ricos, né? E não sabíamos em tantas coisas que a gente tinha, no sentido de coisas que hoje não são tão acesso para nós. Nós podemos viver essa esperança. A esperança é só em Deus. A felicidade não está nas coisas modernas, não está nas coisas que o mundo oferece, porque a modernidade tem trazido mais fome e sentido de propósito. Às vezes a gente pensa, né, e vê um iate lindo, aquele mar lindo, aquela pessoa lá num hotel muito chique, e você pensa, essa pessoa está muito mais feliz do que o outro, que está ali, talvez se recreando na beira de um rio, fazendo uma fogueira improvisada lá, uma churrasqueira de tijolo. Será? Será? Muitas vezes não. Quantos que estão nesse momento trancados num hotel de luxo, tristes, depressivos, querendo dar cabo à vida? E quantas pessoas estão vivendo na sua simplicidade e assim aprendendo a viver? Porque a alegria não está apenas nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo não alimentam a nossa alma. E nós podemos sim, então, irmãos, viver e ter essa esperança da ressurreição, conhecendo mais e mais a palavra, vivenciando mais e mais a palavra de Deus. Disse que nós estamos estudando em parte um livro de Timothy Keller, que traz como título Esperança em Tempos de Crise, falando a respeito da história da ressurreição. Mas é um ponto de partida, e quando a gente começa a estudar, a gente vê a citação de alguns textos, e um texto manda você ler o outro texto, e a gente tem que resumir, senão a gente fica demorando demais. Mas como tem, irmãos, textos belos, eu gostaria que a gente pudesse estudar um pouquinho deste tema, o poder da ressurreição, baseado em algumas palavras: primícias, selo e penhor. O poder da ressurreição. A informação é muito importante. Talvez em outra oportunidade nós vamos estudar 1 Coríntios 15, lá no início, quando Paulo detalhadamente vai trazendo informações, né? Jesus ressuscitou, apareceu ali, apareceu aqui, aí depois ele fala, apareceu para mais de 500. São informações históricas, mostrando que a ressurreição realmente aconteceu. Eu falo isso porque muitos, até hoje, negam informação. E, para espanto, talvez, de alguns, igrejas que são liberais não a fazer com que a Bíblia não tivesse, os milagres da Bíblia não fossem verdadeiros. E aí eles têm um jeitinho para tudo. Para negar os milagres. Então, não estou falando algo demais. Para ter esse poder da ressurreição, eu preciso conhecer a história. Eu preciso acreditar na história.
Mas mais do que acreditar nessa história, eu preciso vivenciar essa história. E aí nós encontramos uma passagem em Filipenses 3, primeira passagem que nós vamos estudar, a partir do verso 7, quando Paulo, mais lá para baixo, ele vai falar, conhecer o poder da ressurreição. E nós então percebemos que, além da informação, nós precisamos conhecer o poder da ressurreição. E esse texto, acredito que nós estudamos a semana passada ou retrasada, acho que foi a semana passada. É aquele texto que Paulo fala que ele considerava como perda todas as coisas, por causa, ele fala primeiro da sublimidade do conhecimento de Cristo, depois ele fala, perdi todas as coisas para ganhar Cristo, e depois lá no final ele fala, para conhecer o poder da sua ressurreição. E nós falamos o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui, que ele tem como prioridade Cristo. Tem como prioridade o conhecimento de Cristo, as coisas de Cristo, a ressurreição, o poder da ressurreição na sua vida. E a ideia de prioridade é bem interessante. Estou com a semana cheia, mas o que você quer, você vai fazer essa semana. Você vai arrumar um tempo, você vai arrumar um jeito, você vai parar outras coisas. A agenda é feita de prioridades. E quando Deus quer, não tem agenda, né? Ele manda parar, parou. Seja por uma enfermidade, não vou falar nem da morte, né? Mas, por exemplo, da morte de um parente. Alguma coisa pode acontecer e você para. Então, a nossa prioridade, se não for Cristo, se não for conhecer a Cristo, se não for conhecer o poder da ressurreição, dificilmente nós vamos estar nos aproximando disso. E eu falo isso como algo que é muito sério, né? Porque eu falei há pouco, qual é a nossa semana? Como é a nossa semana? Quantas coisas nós temos para fazer? E quanto tempo nós temos para conhecer a Cristo, para buscar a Cristo, para orar sem cessar e assim por diante. Então isso que Paulo fala. E aí ele diz, para conhecer o poder da ressurreição. Mas vamos tentar entender melhor. O que é poder da ressurreição? O que Paulo está falando? A ressurreição é algo que iremos experimentar no futuro ou é algo que já desfrutamos? Bom, o poder da ressurreição, podemos dizer que são as duas coisas. O poder da ressurreição é algo que já aconteceu, Cristo morreu e ressuscitou. E essa cena histórica reflete na nossa vida. Nós somos transformados por isso. Nós já experimentamos esse poder. Nós vamos ver através das 3 palavras um pouco sobre isso. Mas também um dia experimentaremos definitivamente o poder da ressurreição quando estivermos com Jesus. Então as duas coisas, a ressurreição de Cristo aconteceu e nós já sentimos o efeito deste acontecimento em nossas vidas. Talvez a gente não preste atenção, mas em várias das passagens que falam a respeito da vida cristã, que falam a respeito dessa vida com Deus, da nossa força como cristãos, a palavra ressurreição aparece. Mas vamos lá. Primeira palavra, primícias, Romanos 8, a partir do verso 22. Primícias. Aqui, tanto Cristo quanto o Espírito são primícias. Primeiro, o Espírito Santo. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. O que seria isso? Primeiro ele diz que nós temos, né? Nós já temos as primícias do Espírito. Na linguagem de hoje diz, nós temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Porque Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E quando Jesus parte, ele diz, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Esse é o primeiro
é o primeiro presente de Deus. Ele faz parte desse poder da ressurreição, que é o poder viver no Espírito, a vida no Espírito. Nós temos aqui em Romanos 8, eu vou passar bem rapidamente alguns versículos. Nós vemos no versículo 11, que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito daquele que ressuscitou, ele está em nós, por meio do Espírito Santo. Nós assim servimos a Cristo. E aqui a gente percebe que está se falando a respeito da carne, da nossa vida, ou seja, a nossa mente é governada pelo Espírito. Aqui fala do pendor, do pendor da carne, do pendor do Espírito. A palavra pendor, ela significa inclinação. Ou você é inclinado para a carne, ou você é inclinado para o Espírito. E pelo poder dessa ressurreição, nós temos essa inclinação, vocação, unção do Espírito Santo para servir a Deus. Aqui também fala no versículo 14 que nós somos guiados pelo Espírito e todos os guiados são filhos de Deus. Recebestes espírito de adoção. Olha o poder da ressurreição. O poder da ressurreição nos dá essa consciência, por intermédio do Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Graças a Deus por essa riqueza que nós temos. Como nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, nós temos essa viva esperança mediante a ressurreição que nós temos, a ressurreição de Jesus. Verso 23, que nós lemos há pouco, diz: temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso tempo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. A metáfora primícias, nós estamos falando desse tema, a palavra primícias, trazendo para a época da Bíblia, a metáfora da agricultura. Primícias eram as primícias recolhidas no campo, eram as primeiras, primícia de primeiro. Então, as primeiras colheitas que dão promessa de uma colheita mais abundante. Por isso que nós falamos há pouco que o Espírito Santo é o primeiro presente que nos é dado. É uma evidência de que nós vamos poder estar com Jesus. Cristo também, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, ele aparece aqui como primícias, mas aqui o contexto é diferente, a ideia é diferente. Aqui é a ideia de que Cristo ressuscitou primeiro. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E lá no verso 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Falamos há pouco que quando você colhe, naquela época, a primeira colheita já era um sinal. Funcionou aqui, vamos colher muito mais. E Cristo ressuscitando, ele é a primícia, foi a primeira colheita. Isso indica que nós vamos ressuscitar. Esse texto ele explica melhor isto lá no verso 21, Colossenses 3, 21, quando diz: visto que a morte veio por
por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então nós percebemos toda a história, né, se juntando. Adão pecou e houve a morte. Cristo, sem pecado, morre e trouxe a vida. E Ele ressuscitou e assim iremos ressuscitar. Colossenses 2,12: igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, se a gente for citar texto, vai ficar um pouco cansativo para nós aqui. Mas são muitas passagens que trazem essa ideia do poder da ressurreição pelo Espírito Santo, por Jesus. Ou seja, a ressurreição que vamos experimentar lá no último dia é uma bênção, vai ser gloriosa. Mas a vida que nós temos aqui também pode ser uma bênção, pode ser gloriosa, se nós já vivermos sobre esta certeza que nós temos em Cristo, sobre esse pendor, inclinados pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos abençoar. Vamos ver as outras duas palavras, selo e penhor, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Repare que a Bíblia ela é muito didática e às vezes algumas palavras dessas, elas são um pouco desatualizadas para nós hoje. Às vezes a gente nem está usando mais correspondência, né? O selo para mandar uma correspondência. Mas selo só é usado em correspondência? Não, né? Quando você vai no cartório autenticar um documento, eles colam um monte de selinho lá, não é? Aquilo é para dizer que aquilo é original, que aquilo faz parte, é um documento verdadeiro. Se olharmos para a história do passado, o selo, ele tinha algo como até um marcador, né, de gado, um marcador de escravos, ou seja, o selo era uma marca que indicava a quem pertencia. E nós somos selados, no sentido de nós temos essa marca, e a marca não é um selo externo, é o Espírito Santo no nosso coração. Isso é uma marca de que nós somos de Deus e que nós estaremos com Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder da ressurreição em nós. A outra palavra aqui é penhor. Penhor também é uma palavra mais antiga, né? E a gente lembra muito, os que têm um pouquinho mais de idade, lembram da ideia de penhorar, né? Você leva lá, você quer um dinheiro emprestado, você leva um relógio que tem um valor e pega emprestado, você só vai pegar o relógio de volta quando você pagar a dívida. Mas não é bem essa a ideia aqui do penhor. A ideia do penhor, indo mais para o antigo ainda, é que nas transações comerciais, era a primeira prestação, era um depósito, era uma entrada. E quando você compra uma casa e dá a primeira prestação, o que você fala? A minha casa. Ou o meu carro, né? Tem até gente que brinca, não, seu não, né? Ela é da concessionária, né? Você vai pagar aí mais algum tempo aí. Não, é o meu, é a sua propriedade, porque você já deu a primeira parcela. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor de Deus, é a garantia de que Ele vai assim cumprir, continuar. Nós já somos de Deus, Ele tem direito legal sobre as nossas vidas. Por que isso foi possível? Pelo poder da ressurreição, porque Jesus Cristo morreu, e assim nós somos selados. E assim nós somos aqueles que estão sendo propriedade de Deus. É mais um exemplo
mais próximos de nós, né? Quando você faz uma compra pela internet, você acaba de comprar lá e você fica o quê? Esperando, mas aquilo já é seu. Não sei se vai chegar, né? Pode chegar um tijolo, você compra uma televisão, vem outra coisa, mas pelo menos você espera, e que se chegar errado, você espera que devolva o seu dinheiro, ou seja, é seu. E aí você já faz planos para aquilo. Aí você vai ler o manual, vai assistir vídeo, né, Márcio? Vai assistir vídeo para aprender a mexer no negócio que vai chegar. Mas é seu. Você fica alegre. Nós somos de Cristo. Nós estamos com Cristo. E esse sinal pago por Deus já fala que nós somos propriedade dele. E nós somos felizes por ser propriedade de Deus. O texto de 1 Pedro 3 fala, né, que Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula. Olha, irmãos, quando a gente começa a ligar as passagens, você percebe como a Bíblia ela traz essa ideia coerente. Nós somos de Cristo e nós estamos com Cristo. E ao contrário dessa esperança que a gente tem de receber um produto, a esperança que nós temos é uma viva esperança. É certeza. Lembra dessa ideia? A palavra esperança na Bíblia significa certeza, que é certo. É certo que nós obteremos. Uma passagem que ilustra isso é 2 Coríntios 1, 20 a 22, que diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Tantas são as promessas, ou seja, todas as promessas, e muitas promessas, tem nele. Tem em quem? Em Jesus, que morreu e ressuscitou. Olha o poder da ressurreição. Tem nele o sim. Se cumprem por causa de Jesus. Vão se cumprir por causa de Jesus. A esperança tem que ser muito viva. Se nós estamos em Cristo, nós temos que estar cheios dessa esperança viva. Porquanto também por ele é o amém. Ou seja, nós, diante desta notícia, nós dizemos o quê? Amém. Para a glória de Deus. É o amém por nosso intermédio, ou seja, desperta o nosso apoio, desperta a nossa vida. Verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aqui é uma troca de palavra. Aquele que nos confirma convosco em Cristo, cria essa palavra Cristo significa ungido. O ungido nos ungiu, nos abençoou, nos capacitou, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos selou, pagou a primeira prestação e assim nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Lembra que eu falei que o selo do gado é marcar? Qual que é o selo que nós temos em nosso coração? É o selo do Espírito no nosso coração. Irmãos, nós queremos concluir. Você tem esperança na segunda vinda de Cristo? Você espera a ressurreição? Repare que essa pergunta é mais profunda. Não é simplesmente se você acredita, se você ouviu falar, o que você acha, né? Não, eu estou esperando a segunda vinda de Cristo. Eu estou me preparando, eu estou buscando a Deus. Eu espero a ressurreição, eu já estou vivendo. Eu apaguei alguns textos aqui que falavam a respeito dessa palavra ressurreição. Às vezes aparece, já ressuscitou, vocês já são ressuscitados. É porque ele está falando da questão espiritual. De certa forma, nós já ressuscitamos.
Nós temos nova vida. Então nós esperamos e nós vivenciamos essa ressurreição. Saiba que a nossa vida pode ser totalmente diferente à medida em que nós vivemos nessa paz, nessa esperança. Podemos enfrentar muitos males, muitas dificuldades, muitas tempestades e nos manter de pé, não desesperados, não angustiados, não desistirmos, se nós temos essa esperança no nosso coração. Eu não sei quantos acompanharam, o pastor Gianfrancesco, é um pastor que está nos Estados Unidos atualmente. Ele é um pastor aqui de São Paulo. Eu falei quarta-feira, nós conhecemos ele na Igreja Central, ele veio pregar aqui em Itapeva algumas vezes. E ele tem um filho pequeno, deve ter uns 2, 3, 4 anos, e nasceu um nenenzinho com problema no coração. E esse nenenzinho, ele sobreviveu 1 mês, e ele ficou compartilhando quase que diariamente. Assim, é uma coisa difícil, né? Porque a gente sofre junto. Ele postava fotos, alguns vídeos, algumas coisas. Eu ficava uns tempos sem olhar, depois acompanhava. Mas infelizmente essa criancinha não resistiu e faleceu. Ele fez como uma das últimas postagens, não olhei essa semana, eu olhei um dia depois da morte do menino. Ele postou o seguinte, ele contando a respeito de um amigo que o ligou e consolou. Eu vou ler aqui para a gente não perder nada. Gianfrancesco disse: ontem um amigo me ligou e me confortou com as seguintes palavras: Jean, um dia você estará no céu. Ou, após a ressurreição dos mortos, andando no meio a multidão dos remidos. Ali alguém vai bater no seu ombro e dizer: ei, lembra de mim? Eu respondo: olá, quem é você? O rapaz responde: você costumava me chamar de Toninho enquanto eu era bebê. Eu não entendi muito bem a situação quando vim para cá com 1 mês de vida. Mas o Pai Celestial me contou que eu tive um pai terreno que me amou muito. Eu só queria dizer, meu pai, o quanto eu esperei para te dizer que eu te amo muito também. Vamos ficar juntos para sempre agora. E aí o que me mais chamou a atenção foi esse finalzinho que ele falou agora. Que consolo. Palavras do pastor em relação ao que ele ouviu do seu amigo. Que consolo, que futuro glorioso. Se não tivesse essa esperança que a fé cristã me dá, realmente não saberia como lidar com a dor sem me tornar alguém amargo. À luz da eternidade, o exílio do Antônio será como 1 segundo perto dos bilhões de anos que viveremos lado a lado. Que consolo, ele diz, que a fé cristã me dá. Essa é a esperança que nós temos em Jesus. Esse é o poder da ressurreição, que nos faz viver mais leves, sem tantas preocupações diante das situações, das decisões, das coisas que acontecem diariamente. Que Deus assim fortaleça cada um de nós, nos dando essa esperança viva, e que juntos possamos ser fortes nesse poder do Espírito Santo, no poder de Cristo, da ressurreição. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai querido, nós não conhecemos as dificuldades que cada um tem enfrentado, está enfrentando nesse momento, ó Pai. Seja morte na família, seja injustiça, seja problemas financeiros, seja problemas morais, ó Deus. Mas nós não estamos e nunca estaremos perdidos, pois estamos com Jesus. Ó Deus querido, que nós possamos fazer como Paulo, que começou a olhar para as coisas e disse: tudo é lixo, tudo eu considero como refúgio, tudo eu considero como nada, porque o meu desejo, o que eu quero é conhecer a Cristo, eu quero é estar com Cristo, conhecer o poder da ressurreição.
Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça, ó Pai, e que a nossa vida possa ser este já estou em Cristo, já sou de Cristo, já sou salvo por Cristo, já estou ressurreto com Cristo, ó Pai. E assim nós possamos caminhar até o dia em que nós vamos, de fato, ó Pai, encontrarmos com o Senhor, mas que em todo tempo possamos viver para a glória e para a honra do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse presente, por já conhecermos o Senhor, por já termos nova vida, por experimentarmos do Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, através da Santa Ceia, através da oração, ó Pai. Obrigado pela essa comunhão, ó Deus, porque se não fosse isso, já teríamos desistido. Teríamos uma vida amarga, teríamos uma vida sem sentido, mas o Senhor é aquele que traz a vida. Que o Senhor abençoe, ó Pai, e que essa palavra fale aos nossos corações, ó. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.